Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui na 6ª edição do podcast Sai do Raso. E o tema não poderia ser além de, no mínimo, polêmico, porque hoje nós vamos falar sobre vícios e quem não os tem, né? E eu falo os tem porque é muito provável que nós tenhamos e mais de um. O tema é vícios, uma ilusão de prazer e controle. E eu quero começar com uma provocação. A gente precisa pensar sobre isso. Se eu perguntasse agora qual é o seu vício, você me responderia com sinceridade ou diria que não tem nenhum? E eu já quero começar com essa pergunta para as minhas convidadas. Eu estou aqui hoje com a presença maravilhosa da minha amiga Kátia. Eu quero que depois ela se apresente para vocês e com a minha amiga Fernanda. E eu também quero que logo mais elas se apresentem para vocês. Mas eu quero começar com a pergunta. O que vocês me responderiam assim de cara? Vocês têm, assumem, reconhecem? Vamos começar falando sobre os vícios. Olha, pegou, hein? Muita sacanagem fazer uma pergunta dessa agora. Vai, Kátia. Adoro! Infelizmente, né? Nós somos obrigados a admitir que sim, claro, né? Eu tenho meus vícios, né? E você quer compartilhar esses vícios conosco? Acho que são tantos vícios que a gente no dia a dia, né? Da vida da gente, né? No decorrer da nossa vida, do nosso dia, né? Que a gente vai adquirindo sem perceber, né? Então, às vezes a gente, é que nem no meu caso, né? Eu adoro açúcar, adoro doce, sou apaixonada por doce. Inclusive de comer um docinho de madrugada, ai que fome, que vontade de comer alguma coisa, é o quê? Um doce, né. O café, cafeína, também. E entre outros, né, entre outros tantos, né. Que eu vou contando aos pouquinhos. E aí, Fer, conta pra gente. E aí? Olha, você sabe que o café me pega. Se eu não tiver aquele cheirinho do café de manhã, parece que meu dia não começa. E eu falo que parece que não é uma. Tem gente que fala assim, não, só eu sou muito viciada, é o dia inteiro. Não, é o meu 60 ml de café, eu tomo, alivia. Aí eu falo assim, não, agora pode, começou meu dia, pode conversar comigo, estou aqui. 1, 2, 3, valendo. É, a alma já chegou, aí tá. Aí fora, atividade física, né? Muito bom. Nossa, aí já é outra coisa que pega. Mas você vê, pessoal, como que agora a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Aquela que tem algum agravamento, que pode trazer algum agravamento, por exemplo, pensando na cafeína, que pode trazer algum agravamento aí de gastrite, alguma coisa atrelada ao estômago, mas quando a gente está falando de atividade física, já é uma coisa legal, positiva, né? E nós não estamos falando só da dopamina, né? Nós estamos falando aí também de endorfinas, estamos falando de serotonina, que é o estabilizador de humor. Então, olha só, são coisas diferentes, mas que promovem de uma forma positiva. E aí eu quero aproveitar, né, para falar também sobre mim, né, pessoal? Porque é justo, né? Já que eu perguntei, eu também vou responder. Cafeína, com certeza. Café é vida. O cheiro do café é bom. Já só o cheiro do café, com certeza, já tem uma produção química ali. Muito prazer. Pensando nas coisas que são mais favoráveis para o nosso corpo. Atividade física, com certeza. E vale ressaltar, pessoal, que esse assunto ele é importante porque nós não estamos falando apenas, né, tudo aqui vai estar atrelado com uma dependência química, porque tudo está gerando alguma coisa no nosso sistema nervoso central. Diga agora, por favor, sobre vocês. Dona Kátia, conta para mim um pouquinho da tua história, qual que é o seu trabalho, por que você está aqui? Conta para mim, Kátia. Bom, primeiro, né, boa noite. E eu quero agradecer, né, por eu estar aqui, por um convite seu. E eu sou hoje coordenadora do Lar São Paulo Apóstolo, comunidade terapêutica, né, que acolhe e trata, né, ajuda no tratamento de dependente químico, alcoólatra, né, e outros vícios que hoje em dia
a gente também já tem que estar dando uma atenção, né, a respeito de jogo, né? Já tive acolhido com vício em jogos, né? E o que me levou, né, para esse trabalho, para essa causa, né, a dar uma atenção especial para essa causa, dedicar a minha vida, né, foi ver, né, vivenciar na minha família, na minha casa, pelo meu filho, através do meu filho, a dependência química, né, das drogas mesmo, né. Então, conhecendo, vendo e entendendo e doendo muito, né, a dependência do meu filho na época, né, que eu soube, que eu conheci, né, que eu dei de frente, de cara com essa doença, né, química. Então eu criei um pouco de coragem, né, busquei um pouco na minha fé, aprender e tentar ajudar outras pessoas que até então, na época, né, eu não conseguia ajudar meu filho, não tinha acesso, né, a ajudar ele, mas eu busquei aprender muito, né, a entender tudo o que acontecia, a dinâmica, né, de um dependente químico, a vida, né, os traumas, os porquês, enfim, até hoje a gente continua buscando, né, entender. Mas eu resolvi então dedicar essa uma parte da minha vida para me ajudar as pessoas, né. Então, aí surgiu a comunidade terapêutica, né, que é o Lar São Paulo Apóstolo, que graças a Deus vai fazer 19 anos. E conta pra gente como que funciona esse trabalho. É um ambiente de portas abertas? Ele está atrelado com algum sistema? Como que funciona esse trabalho? Então, na época em que aconteceu todos esses fatos na minha vida, que eu dei de cara com a dependência do meu filho, né, e ele precisou de ajuda, eu precisei como família, né, como mãe, buscar uma ajuda para ele, e eu não encontrei, eu não consegui, né, essa ajuda aqui na nossa cidade, aqui ao meu alcance, né. Então, ele acabou internando em lugar longe, fora, pago, né, com bastante dificuldade, mas eu tive, graças a Deus, apoio da minha família, né, de uma irmã especificamente, que me ajudou e me deu essa oportunidade para mim e para ele na época. Porém, né, eu idealizei, né, depois já entendendo toda essa situação aí, eu idealizei um lugar exatamente como eu gostaria de ter encontrado naquele dia para o meu filho, né. Um lugar onde tivesse um bom acolhimento, né, que fosse simples, mas que fosse amoroso, né, caloroso, que também tivesse regras e disciplina, porque é uma das coisas que meu filho perdeu completamente durante o tempo de uso de droga. Né, e que também, tivesse dentro desse tripé de recuperação, que tivesse a espiritualidade, né. Então a espiritualidade, o trabalho, a vida em comunidade. Então hoje, né, quando a gente eu idealizei na época, eu falo eu, não egoisticamente, mas porque foi mesmo entre eu e Deus, né, um dia que surgiu a ideia, que surgiu, né, todo esse projeto, né. Então, eu disse para Deus que eu gostaria de viver da providência, que eu não queria fazer nenhum convênio, que eu não queria cobrar de ninguém, que alguma coisa teria que vir, assim, que Deus teria que me dar um sim, né, que eu daria o meu sim para ele, mas eu queria que ele também desse a respeito dessa situação, porque eu não queria fazer um trabalho aonde eu tivesse que cobrar das pessoas, né, porque naquele dia se me cobrassem eu não teria como pagar, como não tive, né. Eu gostaria que fosse um lugar também que a pessoa tivesse liberdade para escolher. Também eu não queria fazer parte de nenhum projeto do governo, de estado, nem de municipal, nem estadual, nem de nenhuma forma, porque também não quero ficar presa a nenhuma disciplina do governo, né, essas, que inclusive não existe, né, e que eu não queria ser um número, né, mas que eu queria somar, né, com as pessoas, né, e de lá para cá, graças a Deus, tudo vem acontecendo. A gente trabalha, a gente faz as nossas massas, vende verdura, Dá um jeito, né? chega doações, entendeu? Tem pessoas disponíveis, dispostas, né, generosas, que contribuem, que ajudam, que participam das campanhas. As próprias famílias ajudam a gente, né, quando estamos vendendo uma massa, uma pizza, né, nos eventos que a gente faz, participam. E é de lá que a gente tem caminhado. Então nós não temos nenhum convênio, nós não cobramos o tratamento de nenhum acolhido, né. É porta aberta. É livre porque, assim, tem regra, tem disciplina, né, mas a pessoa pode ficar ou não, é terapêutico voluntário, né, Perfeito. onde só fica realmente quem quer, Ou né. seja, a pessoa que está ali, ela está consciente Consciente, do tratamento. é.
Obrigada. Depois eu quero que você passe também, né? Quem tiver interessado em colaborar, doar, né? Eu falo, isso é muito importante, né? A gente depois deixar esse canal aberto. Tá bom. Fer, se apresenta pra gente e conta um pouquinho da tua história, por favor. Bom, eu sou nutricionista, sou formada há alguns anos aí. Tenho formação como nutricionista funcional. Gosto muito dessa área clínica. Não atuo como clínica, né? Como a gente já tinha falado, mas é um assunto que sempre tá, não tem como, por mais que eu ande e esteja, porque eu adoro essa parte de gastronomia e tudo mais, né? E não tem como a gente não falar Alimentação saudável. alimentação e foi, né? Desde quando eu me formei, eu sempre gostei. E a gente já fez, né, alguns projetos, né, juntos sobre alimentação, Verdade. sobre o grupo, né? Sim. Então, é muito bacana. Eu gosto muito dessa parte da... A nutrição esteve presente muito tempo na minha vida, está presente na minha vida. Então, é uma... essa questão mesmo, né, da alimentação, não tem como, né? Sim. Independente se eu sou nutricionista clínica ou não, é uma abordagem que eu tento trazer para minha casa, marido, filho, né? Sim. No dia a dia, Pro ambiente que você está, né? não tem como a gente fugir dele, né? Sim. E aliás, pessoal, vale ressaltar também, né? Eu conheço a Fer há Acho que já tá uns 7 anos, 8, faz 9, bastante tempo e por aí. nós nos conhecemos através de um projeto. Eu acho que era o Transfit, Transfit. que era a proposta era justamente, né, levar mais qualidade de vida, né, de uma forma mais ampla, envolvendo tanto a parte nutricional, como a parte emocional, como também atividade física, Uhum. né? E assim, é importante que as pessoas compreendam que se você não muda a forma do pensar, você não vai manter regularidade nem nutricional Não, e nem com atividade física. Então, assim, nós precisamos começar a nos conscientizar a respeito de forma de pensar. Fer, quer comentar mais alguma coisa da sua jornada? o que você trouxe é muito o que eu penso, porque eu sempre trouxe isso quando eu trabalhava com a clínica, eu sempre trazia uma abordagem e falava assim: mas você já procurou a terapia? Porque só nutricionista parece que fala assim, mas você não está fazendo nada, mas não é, porque só a nutrição, dependendo do caso, tudo bem, tem aquela pessoa que já tem uma rotina, mas é o que a gente vai falar mais pra frente sobre compulsão e tudo mais, que só a nutrição não tem como a gente tratar, mas a gente precisa de outras abordagens, e foi muito que a gente trabalhou na Transfit. Sim. A gente trabalhou muito a parte psicológica das pessoas, a gente trouxe a atividade física, mostrou o quanto que é importante também, né? É, É é, um trabalho multidisciplinar, tem que né? ser, tem que ser. Hoje, Sim. se for ver, todo mundo precisa, né? E se todo mundo se conscientizar disso, é importante. Que todo mundo precisa ter um. Eu falo que a terapia todo mundo precisa, sim. Todo mundo precisa da atividade física, todo mundo precisa de uma boa alimentação, e que aí as coisas vão se encaixando, né? Obrigada aí pela sua abordagem. E, pessoal, não adianta. Enquanto nós não entendermos que muitas vezes nós precisamos desse trabalho multidisciplinar, as coisas não vão dar certo. E até uma das palavras que a gente trabalhou muito nesse projeto foi disciplina. E enquanto a pessoa ela não entende o trabalho dessa disciplina, ela vai cair em autossabotagem, ela vai procrastinar e não vai ter o resultado. E o pior, ela arruma culpados. É Uhum. o tempo, né? É o clima, são os compromissos, mas nunca é ela, né? Mas enfim, depois dessa provocação aí, eu quero agradecer vocês por toparem o desafio de vir aqui expor um pouquinho do trabalho de vocês, da gente poder levar um pouquinho de conscientização para as pessoas, porque nós estamos muito ainda estagnados. Quando a gente fala de dependência, as pessoas sempre lembram do assunto substâncias, as substâncias lícitas e ilícitas.
E quando, na verdade, quando nós estamos falando de dependência, nós temos outras dependências, né? Como a Fer já abordou, a questão do açúcar, a própria Kátia deu o exemplo dela. Eu também dei o exemplo, a Fer também deu o exemplo de atividade física. Então, a gente precisa começar a entender que é, não faz sentido nós começarmos julgamentos sem entender aquilo que nós mesmos temos nas nossas rotinas. E hoje a gente vê que é muito comum, por exemplo, uma dependência tecnológica, né? Embora a gente use muito como ferramenta de trabalho, um tablet, um celular, um notebook e tudo mais, quantas pessoas não se tornaram dependentes dessa tecnologia e deixaram de trabalhar pontos que são importantes? Então, eu acho que este assunto, atrelado a vícios, ele é muito importante porque nós estamos entrando num caminho que pode ser sem volta, né? As pessoas estão deixando de ter habilidade social por conta, por exemplo, de tudo aquilo que é tecnológico. É lógico que isso aqui não é uma via de regra, tá? Mas olha só que legal. Talvez o problema não seja o vício que você reconhece, talvez seja aquele que você normalizou, que é o que está acontecendo hoje. Nós estamos normalizando o que não é normal e ninguém está falando sobre isso. Então eu quero começar falando que o vício não começa na dor. Onde que o vício começa, gente? O que vocês conseguem entender quando a gente fala que o vício não começa na dor? Quem quer falar? Eu consigo entender que o vício começa numa busca de coisa boa, de Muito bem. né, de satisfação, de prazer, de alegria. Talvez a pessoa tá, né, quer ser feliz, ela busca nos vícios alguma coisa que dá esse retorno para ela, né. Porém, é momentâneo, né, que a gente sabe que a gente só vai, assim, pela embalagem, né. Ninguém fala o que tem dentro da caixinha depois, né. Perfeito. Ah, Kátia, sensacional tua fala. Eu falo assim, vamos dar o exemplo do álcool, que é o comum que a gente mais escuta. Ai, porque o álcool é legal, ele dá uma relaxada, né, assim, as pessoas, assim, hoje comemoram bebendo, e para todos os lados nós temos um incentivo social sobre as bebidas. É, Mas ninguém fala que ela pode destruir famílias, que ela pode destruir o seu fisiológico, que ela vai distanciar as pessoas que você ama. Não fala dos agravamentos por trás disso, né? não, Só mostram o quê? O que é bonito. só o lado bom, Só o né. lado bom. É, Muito bom. Então, o vício não começa na dor. Você é. quer complementar, Kátia? Não, eu acho que depois dessa euforia total aí, né, que a gente entra, né, aí depois vem a dor, né. Se for muito doce, tem vem dor, se, né, diabetes, dor de barriga, por que não, né. E infelizmente é a droga que leva, né, as pessoas aí que a gente sabe, né, que é a minha causa, né, que eu lido no dia a dia ali. Ninguém ali começou, né, pensando que ia dar no que deu, né, infelizmente, né. Sim. Fer? O que eu percebo muito é as pessoas buscam o relaxamento, principalmente na questão da comida. O Perfeito. que que é? Ah, eu cheguei cansado, eu mereço descansar comendo um pudim. Hum, Eu mereço, eu vou descansar. Nossa, eu cheguei tão cansada. Eu mereço um chocolate para descansar. Eu mereço. Já tá começando a dar vontade de comer doce. Então, a pessoa pensa em relaxar o quê? Comendo. Mas é tão normal, como você disse, né? As pessoas estão normalizando a questão da bebida, mas que normalizam também a alimentação, porque é normal, a gente precisa comer, né? Exato. A gente precisa. Olha a desculpa perfeita. Então assim, eu tive um dia exaustivo, o que que eu preciso fazer? Eu Comer, mereço. Não, e eu mereço, não é? né? Só que o duro é merecer todo dia e toda hora. Exatamente. Esse que esse tá o problema. merecimento, né. Esse merecimento, será que eu mereço tudo isso mesmo? Então, é essa abordagem, né, do merecimento para relaxar. Então, as pessoas levam o relaxamento através da alimentação, né? Então, não só a alimentação,
tô puxando para o meu lado, mas as pessoas buscam o relaxamento, fala assim: "O que que eu posso fazer para relaxar?", mas não buscam um caminhar, não buscam ler um livro, Perfeito. não busca outra coisa. O que que busca? O que tá mais fácil. Sim, Abrir a geladeira, pegar um o doce, mais passar cômodo. passar na padaria, pegar um sonho, né. Então, é o que tá mais fácil, é o que é mais palatável, o que a memória afetiva, porque às vezes até a gente vai falar sobre isso um pouco, sobre memória afetiva, mas é o que traz, né. Fala: "Opa, eu preciso do meu consolo". Então é mais essa é minha um pouquinho da minha visão. Muito bom. E assim, a gente pode também levantar outros pontos, né? Porque se a gente for entrar um pouquinho nas questões dos jovens, né? Eu falo jovens, eles entram por outras razões, né? Às vezes eles estão entrando ali, né, na rodinha de maconha. Por quê? Porque ele quer se sentir parte de um grupo, ele acha que aquilo é um barato, porque ele escutou de todo mundo que relaxa, que ele vai se sentir mais leve, que ele não vai sentir preocupação. Então, assim, eu quero que as pessoas consigam compreender isso. Quantas coisas ludibriam da realidade. Nunca ninguém vai contar o que vem depois, vai contar daquele momento ali, né? E aí a gente vai percebendo depois os agravamentos, né? E assim, a gente falou um pouquinho sobre, né, a parte de substâncias, um pouquinho de um açúcar, de compulsões. E quando a gente está falando assim desses exageros, nós temos exageros, por exemplo, de compras. Nós temos os, além dos alimentares, né, nós também temos os excessos, por exemplo, de trabalho. Aquelas pessoas que, meu Deus, autocrítica elevadíssima, né? E também atrelado à atividade física. Então, nós precisamos entender que os excessos também não fazem bem. Vamos colocar assim: os lados opostos, nem o nada e nem esse extremo são bons. Nós precisamos encontrar um equilíbrio para qualquer ponto que nós entendemos que faz parte da vida. Enfim, será que as pessoas se tornam dependentes porque estão sofrendo ou porque encontraram algo que dá prazer rápido, momentâneo? Gente, é o que a gente acabou de falar. E assim, é que a gente pensou num ponto que seja positivo, que leve a pessoa a pensar em entrar naquilo. Mas nós também temos outros pontos, como por exemplo, fuga. A fuga mesmo, a dor. Eu não tô legal, eu quero me anestesiar, isso vai fazer eu me desligar temporariamente, né? Mas o ponto mais importante é esse, que você entra em alguma situação de dependência por coisas que são boas no início. Por isso que engana tanto. A gente não vai ver maldade no comer um docinho, mas não entende que isso pode levar à compulsão. Uhum. Vale ressaltar que ninguém se torna dependente daquilo que machuca. Fato. A dependência nasce daquilo que alivia, recompensa e anestesia. Dentro daquilo que vocês estão trabalhando, como que vocês entendem essas falas? Alivia, recompensa e anestesia. Aquilo que vocês estão tendo contato com pessoas, como que vocês conseguem enxergar? Essa realidade chega para vocês de que forma? É, na área da dependência química, né, eu vejo que depois de instalada a situação, né, caótica da dependência mesmo, né, que é quando chega para recuperação, a gente vê as pessoas, fazendo, qualquer troca para buscar o alívio, né, o uso novamente, né. Então, às vezes, ele fica a gente acolhe alguém que vem, assim, determinado, decidido na primeira entrevista, você conversa e fala: "Não, esse vai até o final", né.
ele vai dar certo. E aí, de repente, já vai sentindo, né, por causa claro, das abstinências, né, ele vai sentindo falta. Aí ele pode ter uma esposa, ele pode ter os filhos, ele pode ter um emprego, ele pode ter dinheiro, seja o que for. E você vai colocando, mas e isso? Não, não tem problema, não, não tem problema. Não, não tem problema a troca. Ele quer de novo, né, a O voltar o contato. contato, o uso, né? Então, a compulsão, né? Então, ele não se importa com aquilo que ele vai perder, contanto que ele viva aquela situação de novo, Novamente. novamente, Olha como né? que a parte É, química ela é forte, né? é. O sistema nervoso central, ele grita. Grita. Então, se a pessoa não tiver mesmo, né, aquele controle, aquela decisão, que ela for aquela pessoa que para, que ouve, né, e que suporta passar por isso daí, ela vai voltar, né. Então eu vejo também que, como assim, começou pela alegria, começou pela curiosidade ou né, de alguma forma foi apresentado para ele, né, e ele aceitou para buscar o prazer, né, e aquilo deu o prazer que ele buscava. Porém, conforme o tempo vai passando, as doses, né, no caso, né, a porção vai aumentando. E então, por exemplo, hoje ele tem um dano por causa do uso, então ele gastou um dinheiro, ou ele contou uma mentira muito grande, ou ele faltou do trabalho, alguma coisa ele provocou uma situação difícil para ele, então em vez dele já levantar né, que seria assim, errou, vamos corrigir o erro, não, para que ele possa suportar, ele usa novamente. Sim. E ele vai se enrolando cada vez mais. Então, de um erro ou de uma dor, ele vai causando mais dor, né? Fator de Então, risco, né? fatores, né? Então, é bem complicado, né? Porque, então, aquilo que começou, né, de uma forma prazerosa, hoje precisa de muito mais e de muito estrago para poder continuar, né? E olha, isso que você acabou comentando, assim, eu acho que as pessoas precisam entender 3 pontos que são bem distintos. Quando a gente está falando de qualquer dependência, mas vamos falar principalmente nas de substâncias, né? Dependendo o tempo de uso, a frequência que ele está usando e a quantidade que ele está usando, meu amigo, o processo é muito doloroso, Muito doloroso. né? A abstinência é dificílima. E por isso que tem que ser um trabalho multidisciplinar, porque e não só multidisciplinar, tem que ter ali um engajamento com muita sabedoria da família. Sozinho, a pessoa nunca vai dar conta. Nós entendemos com muita clareza que as pessoas entram por escolha, mas elas não se tornam, vou usar o termo adictos, porque ela escolheu, até porque a gente entende a dor. Em algum momento o prazer vai virar dor. A pessoa não entende quando. E às vezes ela não entende que isso de fato vai acontecer. Mas a gente que tem compreensão do processo, a gente sabe que esse prazer, se mantido numa frequência, numa quantidade, e dependendo do tempo de uso, vai virar dor, e uma dor terrível. E Com vai abalar certeza. todo mundo. Com certeza. Fer, contribua. E assim, diferente de substâncias, na alimentação já é um pouquinho diferente. Porque quando é uma substância, procura, né? Ou para se enturmar, ou para. Quando a gente busca na alimentação, o refúgio da alimentação, o que que a gente está buscando? É quando eu tô triste, quando eu tô muito nervoso, então eu tô buscando um acalento na alimentação. Então eu só tô buscando um conforto. Diferente, eu não tô tentando, né? Se eu tô usando uma droga, eu não tô tentando fazer parte de um grupo. Eu só tô tentando apaziguar uma coisa que tá dentro de mim. Que é o que muitas vezes acontece com a Sim. alimentação. Eu só tô tentando Quer acalmar. tapar. É, É um buraco. e só vai. Fundo. Mas é mais ou menos isso, porque você É. vai comendo para tentar Suprir alguma coisa. alguma coisa que você não sabe o que que é. E tem alguns estudos por aí que fala assim, se eu tô triste, eu vou buscar coisas crocantes. Se eu tô muito depressiva, eu vou buscar uma coisa doce. Se eu tô muito nervosa, eu quero coisa picante. Então,
aí, Olha né, que legal, Fer, não sabia dessa, não tem, tinha essa informação. tem algumas coisas nesse sentido. Fala assim, então, a gente, pra gente tentar lidar, né, falar assim, opa, quais são suas emoções de acordo, né, com os sabores e tudo mais, mas a gente busca o quê? Tapar aquele nosso sentimento. Então, quando eu trabalhava com clínica, eu pedia para fazer o diário da alimentação. E falava assim: quando você tava. Começa a anotar, mas anota seu sentimento para mim, fazendo favor. Muito Porque o inteligente. que que acontecia? Se eu vi. Porque tinha gente que falava assim: nossa, eu cheguei em casa, comi comi bolacha. Quantas bolachas? Ah, o pacote inteiro. Eu, oi? Né? Ah, eu acho que eu Oi? faria isso facilmente. Desculpa. Ah, Ainda mais aqueles pacotinhos novo de Bono que é pititiquinho. Tá errado, Fer? Pela cara dela, tá. tá. Vamos continuar. Eu já ia falar assim, Tati, escreve pra mim o que que você tá sentindo aqui. Prazer, felicidade plena. Então, o que que você estava sentindo no momento que você começou a comer sem. Ah, nossa, eu cheguei, é porque eu briguei com meu marido. Nossa, eu tive uma briga muito feia com um cliente e não sei o quê. Então, aí a gente já começa a entender o passo a passo. E muitas vezes procura na alimentação tapar esse. É mais. Essa tristeza, tapar as emoções, né? Cuidar disso daí. Fer, acontece com você de não ser só querendo tapar alguma coisa? A felicidade, quando a gente fala de comida, por exemplo, assim, ah, sei lá, hoje meu dia foi muito gostoso, foi muito legal. Acontece também das pessoas buscar esse prazer na alimentação? Ou você acredita que isso esteja mais atrelado com as tristezas, as angústias, esse tapar alguma coisa? É mais voltado a tapar mesmo os sentimentos negativos. Quando a pessoa está muito feliz, ela busca outras formas de esbanjar isso. Seja falando, seja conversando com pessoas, né? Ela difícil acontece. Aí a gente precisa falar alguns pontos. Tem gente que comemora, é muito normal a gente comemorar como Comendo. comendo. Eu Ah, já ia é o falar aniversário. bebendo. Copa. O que Também. vocês estão fazendo na Copa? Bebendo e comendo. É bem- É. Comendo. Aí, depende. Refrigerante, mas tudo bem. Eh, Só que assim, mas a gente tem o hábito, todo mundo tem o hábito de comer. Uma coisa que nem você falou sobre estar feliz. Nossa, vamos comemorar? Nossa, ganhei alguma coisa. Nossa, estou muito feliz. Vamos num rodízio de pizza? Opa, vamos. Mas é uma coisa Esporádico também. esporádico. Tô feliz, vamos comemorar, ok. Mas acontece se você tá todos os dias comemorando. E eu tô comemorando no almoço, tô comemorando na janta, tô comemorando antes de dormir. Opa, Da mesma forma da, como a frustração, que a isso. gente também, assim, se for nessa frequência, né? Aí já não é. Aí a gente precisa olhar. Não está funcional, né, Fer? Isso, exatamente. Muito bom. Pessoal, e olha só, nós estamos dando aqui uma focada a mais, né, dentro das questões de substâncias e na questão nutricional. Mas tem uma outra dependência que nós três podemos falar com muita propriedade. Qual será que eu tô falando, hein, meninas? Sei não. Tô até com medo agora. Estamos falando de as dependências comportamentais. Porque, embora não esteja totalmente atrelado àquilo que vocês estejam trabalhando, são coisas que a gente consegue perceber com nitidez. Então, por exemplo, até a Kátia referiu alguma coisa que acontece lá no lar: jogos e apostas, telas e internet, sexo e pornografia. Gente, eu sou da área clínica, né? E minha abordagem é comportamental. É inacreditável o tanto de pessoas que, embora, né, também esteja atrelado, né, a telas e internet, a quantidade de pessoas que hoje elas pagam por sexo, inclusive pessoas casadas, e pornografia.
Então, você vê, são coisas que, olha como que nós estamos hoje. Por que que as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar? Por que que elas estão passando tanto tempo em telas? A parte das compulsões, como a gente também já começou falando com a Fer, né, ela entrou mais nas questões alimentares, mas nós temos também as compulsões pelas compras, atividade física, pelo trabalho, né, por aquela excelência, né? E então são coisas que a gente já pode começar também a pontuar. Vocês conseguem colocar o ponto de vista de vocês atrelados com essa realidade? Isso também é tão perceptível para vocês? Ah, também é, principalmente das telas, né. Então, uma das minhas dificuldades também é tela. Antes de dormir, o celular tem que cair sozinho, assim, ó. Eu tô tentando, né, mas ainda não obtive êxito nessa parte. Então, eu creio que é uma dificuldade que não só minha, né, de muitas pessoas. E na questão, de relacionamento, né, de de pornografia, também já tive bastante situação, né, de você ter que, de alguma forma, lidar, né, com famílias, às vezes falando, Sim, né, eh, não o próprio acolhido, no caso, mas a família já falando da situação que está vivendo em casa, entendeu? Então, realmente, ele se essa situação, ela, como diz, ela está generalizada, né? Uhum. Dentro de toda pessoa que tem compulsão, que tem já uma tendência à dependência, começa pela tela. perfeito. Tudo começa pela tela, né, porque a tela ela facilita todos esses acessos, né, E essas aí, informações, né, tudo, sim. né, O problema, né, eu falo que assim, gente, o problema não é a tecnologia. O é o problema que é o ela tempo que nós estamos gastando com lixo. é. Esse é o problema. Porque eu falo assim, se você usa, por exemplo, um celular, um tablet para você fazer leitura, para você aprender coisas novas, eu falo, isso não é um problema. O problema é quando você se depara com, sei lá, 4 horas literalmente jogadas no lixo. É. E isso se tornou um grande problema. E aí você vê a qualidade de conversa que as pessoas têm hoje. Eu não sei se vocês repararam. Quem gosta de sair, eu adoro sair, né, gente? Eu adoro sair. Aí você começa a trabalhar o tempo todo. É impressionante. A gente que pensa, trabalha com comportamento, está o tempo todo prestando atenção em comportamento. É inacreditável a quantidade de pessoas que se sentam numa mesa e não conversam. Eu já reparei isso bastante quando a gente vai em restaurante, nos lugares assim. A gente percebe, né, um filho, 2, 3 filhos na tela, um casal, todo mundo ausente ali. A comida chega ali, fica mais um pouco, porque eles estão muito Palavra correta. distraídos, né? Ausentes. Tudo ausente da dinâmica ali Estão só de familiar, corpo, né? né? Tá só de corpo. Gente, é assustador o que E está cada um está num acontecendo. lugar, assim, que o outro não sabe aonde está aquela, né, onde que está, teclando, viajando, né, em que Sim, lugar está, né, cada um ali, né, cada um no seu tão mundo. distante no mundo, cada um no mundo, né. Sim. É. Fer? Eu acho, sei, pode ser uma percepção minha, mas eu acho que com a pandemia tudo piorou muito. Sim. Não sei se é só uma percepção minha, que a gente ficou muito tempo em casa sem muito o que fazer e Perdendo qualidade, né, Fer? perdeu muito, né? E as crianças, principalmente, que perderam de forma brusca. De um dia para o outro, Um dia Muito. eles para o saíram de uma rotininha de acordar cedo, se trocar, tomar um café, ir para a escola, ver os amiguinhos, atividade física, e de um dia para o outro, uma tela. Uma tela, exato. Ótima E recordação. é, e, e tudo tá na nossa mão. Como você mencionou sobre compras, então tudo tá na nossa mão. Então, você mencionou sobre pornografia, tudo aumentou muito. Por quê? Porque a gente tá sem fazer nada. Tá aqui, né? Tá lá sem fazer nada. Fala assim, peraí, nossa, tá aparecendo Shein aqui, tá aparecendo só roupa. é, Gente, quero Delícia! comprar, é né? isso que eu faço. Ah, eu vou querer comprar, eu vou querer fazer. Então,
Muita É facilidade, né? muita facilidade. Então, e as pessoas, os jovens têm essa dificuldade. Não só jovens, né? Posso me incluir em jovens? Deve. Todas aqui nós estamos aí na média dos seus 20 aninhos, tá tudo lindo e Com maravilhoso. certeza. Então, a gente fica ainda, né, nessa questão de celular, e busca, por mais que a gente tente não utilizar, que eu até estava falando, falei assim, não, meu celular, ele não toca, ele não vibra, ele não faz nada. Mas ele tá aqui do meu lado. Uma hora ou outra, eu sei que eu vou olhar, alguém vai me mandar, eu vou, mas eu sei que ele vai estar aqui do meu lado, então eu crio essa dependência. Eu tenho uma dependência do meu celular. Infelizmente, Sim, é mas uma é o real. dependência. É. É o nosso real. Eu falo assim, nossa, eu saí hoje sem o meu celular, eu acho que eu fico louca. Eu falei assim, meu Deus do Gente, eu céu, não e se esquece alguém me mais o ligar? celular. Não, e se alguém me ligar? É uma dependência, Sim. né? E Ótimos exemplos, Fer. então a gente. E a gente veio, né? Então, eu tô com o meu celular o tempo todo, e se eu tô na fila do mercado, tô lá sem fazer nada. Antigamente, o que, que as pessoas faziam? Conversava. Conversavam. Eu via minha mãe, eu sempre falava assim, ai, Conhece meu todo mundo, Deus. ninguém mais conhece as pessoas, né? Eu falo assim, minha mãe, gente, ela não para de falar. Tudo bem que hoje eu sou igualzinha a ela. Mas, nossa, ela não para de falar. Hoje, você vê as pessoas na fila do mercado como? Ninguém conhece Assim, ninguém, todo Sim, no todo mundo celular. com a cabeça para baixo. Sim. né? Ó, excelente exemplo, Fer. E você me fez pensar numa coisa que eu acho que a Kátia já me viu fazendo. Uma das minhas dependências, antigamente, eu amo dirigir, extremamente terapêutico. E eu tenho o projeto de extensão das viagens, que é o Guerreiras do Asfalto. Eu não viajo para lugar nenhum mais pelas placas. Eu não sei mais viajar sem o GPS. Isso já me tornou, digamos assim, a minha mente, né? Uma mente preguiçosa. E eu percebi que nem eu vou para Minas com muita frequência, muita. Se você me perguntar, por onde você passa? Eu não sei te dizer. Porque eu tô ali pela tela, né? Eu sigo a tela e eu fico ali desconectada, né, do mapa, do caminho, do percurso, mas eu estou conectada no momento presente. Que aí a gente canta, a gente bate papo, a gente dá risada, a gente para tirar foto, né? Então, Foto assim, mas você me perigosa. fez pensar nisso, porque isso é muito real. Já é uma coisa que eu parei de prestar atenção, porque eu tenho um equipamento que eu sei que ele vai me levar. Eu não preciso mais pensar nisso, né? E isso é muito importante, porque quantas outras coisas que são ferramentas, mas que vão deixando a nossa mente preguiçosa, né? Uhum. Então foi muito legal. Gente, você vê, por isso que eu gosto do ao vivo, gente. Não foi preparado, só tá saindo. É que nem a agenda, né? Do telefone. Quem mais sabe o número? Eu não sei, né? sei. Mal, eu sei o Eu meu. não Eu não sei. sei o telefone do Ricardo, eu não sei o telefone dos meus netos, da minha Sim, filha, não sei. Não, quantas Porque vezes? antes a gente tinha uma agenda na memória, né? Número do fulano, do Bertano, você tinha? Eu tinha, tínhamos, né? tínhamos. E hoje eu não sei mais. Eu só A sei memória recente, ela está hoje ocupada com outras coisas que é muito provável que a maioria dessas coisas sejam, né, aquilo que a gente considera como lixo. Não são informações úteis, né? Uhum. E tem outro assunto que nós todas podemos discutir tranquilamente, que são as dependências emocionais. A dependência afetiva, validação, aprovação. A gente também consegue falar um pouquinho sobre isso. Quem nunca se auto-intitulou uma dependente afetiva? Quem? Tem alguém aqui? Olha, vou já justificar algo, porque as pessoas se confundem. Intensidade não tem a ver com dependência. A dependência é quando você se anula, perde identidade, vira sombra
do outro. Então, coisas que outrora você fazia por você, para o seu crescimento, aquilo que te dava prazer, é diferente, literalmente, de quando nós estamos falando dessa intensidade. Então, falando, deixando bem claro isso, o que vocês entendem, né, por essa parte das emoções? Vocês passam por isso, sentem isso, têm exemplos disso? Como vocês podem contribuir pensando nas dependências emocionais? Bom, eu já passei por uma dependência emocional, né? E que eu realmente perdi a minha identidade no relacionamento, né? Então, mas como, né? De que forma eu descobri isso, né? Depois da separação, né? Aí houve a separação e eu percebi, né, que eu não conseguia, eu achava, né, na minha mente eu achava que agora não vou conseguir mais fazer isso, né, aquilo, onde está tal coisa, como que é, como que eu vou fazer. Assustador, né? Então eu me vi assim, literalmente, sem eira e nem beira, como diria antigamente, né? Perdida. Perdida. E eu descobri que um dia eu estava num supermercado, depois de 2 meses já, assim, de uma depressão mesmo. Eu entrei num mercado, eu levantei, falei, não, eu vou no mercado, preciso comprar as coisas para mim, para minha casa e tal, né? E seria a primeira vez que eu ia no mercado depois de muitos anos, né? Me relacionando. E cheguei no mercado e comecei, né, fazer uma compra e coloquei no meu carrinho só coisas que eu não gostava, que não eram para mim. Você estava ligada Eu aonde? estava lá na minha dependência, comprando, né, as coisas que eu não gostava, que eu comprava, mas que era por causa, né, da pessoa, aquilo lá não era eu que gostava, era ele, entendeu? Então aí me deu um estalo. Eu falei: "Ué, mas eu tô comprando isso, mas eu não gosto disso". Então esse dia, assim, para mim foi libertador, que eu saí devolvendo tudo e falei: "Agora eu vou catar tudo que eu gosto". Então, mas eu passei por isso, foi uma dor bem grande, uma coisa, assim, que a gente vai se deixando, 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 e vai se entregando e vai vivendo, assim, a sombra, que nem você disse, né, do outro, e quando você vê, quem é você, né? O que que você onde você estava durante todo esse tempo, né? Então, se a pessoa gosta de você de uma forma, é daquela forma que você se veste, é daquele lugar que você vai, é aquilo que você come. Eu vivi isso, infelizmente, né? Mas Sim. graças a Deus passou. Mas você vê como que são assuntos que, embora a gente não reconheça, né, como dependências, todas nós já tivemos situações, ou nós ali realmente passando pelo contexto, ou pessoas muito próximas de nós passando por esses contextos, né? Então, é comum. Fer, Então, você sabe que vocês falando, eu tô tentando aqui buscar. O meu marido fala que eu sou trem cosquenta. o que que é isso, Fer? Dá esse termo para nós. Eu não sei se eu sou muito, eu acho que desapegada, sabe? Eu Você é não. vista como coração peludo? Eu prefiro o trem cosquento. Olha, agora eu entendi o termo. Coração peludo pra dar uma Então, eu acho que essa questão. E eu tô tentando buscar se eu conheço pessoas, assim, mais próximas a mim que tenham. Eu não tô conseguindo vir à mente pessoas que. Mas eu fico imaginando que não deve ser uma situação fácil, né? Você se anular, você. eh, Num relacionamento. Eu conheço pessoas que fazem isso de acordo com a alimentação e tudo mais, mas você se anular por causa de outra pessoa não deve ser uma vivência, eh, e isso perdura por vários anos, né, com certeza. Às vezes uma vida Que na inteira. dependência que você está, você não percebe, né? É automático, você Sim, vai indo para o fundo do sim. poço, né? E sem perceber, né? Na realidade, para você tá bom, tá ótimo, né? Para mim estava bom, né? Eu não percebi que estava tão ruim assim.
Porque por causa da doença, da dependência, entendeu? Sim. E Então, até às vezes outras coisas embutidas, né? O medo de perder, né? Eu falo também. assim, quantas mulheres não se anulam, né, por medo do perder? E aqueles outros medos também que, assim, estão totalmente enraizados, né, na nossa cultura, que é o medo de ficar sozinha. Também tem tudo Tem isso. isso. E você sabe que esse meu lado trencosquento, que eu prefiro esse termo, sempre foi porque esse medo de ficar sozinha, talvez, pode ser que um dia eu tenha, mas eh, eu sempre fui assim com os meus relacionamentos. Falo assim: "Você quer terminar? Não, tudo bem, pode ir". Com o meu marido, 3 meses de namoro. A gente teve uma briga, eu falei assim: "Você quer terminar? Vamos já terminar, vai ser mais fácil pra todo mundo". Aí ele: "Não, não, não, a gente vai conversar, tá tudo bem". E a gente tá aí há uns pares de anos, né. E ele me aguentando com esse desse meu jeito, mas, essa dependência eu não consigo ter. Eu não sei se isso é saudável, se não é. Super Eu saudável, falo mulher. assim Identidade bem formada. e Uhum, com que eu certeza. faço? Eu falo assim, todo mundo fala assim: "Não, você tem uma personalidade muito forte". Eu falei assim: "Mas, sabe, eu vou fazer o quê?", né. E eu vejo que eu tô criando o meu filho, ele tem 13 anos, ele tem eu falei: "Cara, tô criando o minha mini versão, tem uma mesma personalidade". E se é sim, sim, não, não, e tá tudo bem. Eh, por um lado, eu acho que pra mim, até então tá tudo bem, né, mas eu vejo pessoas que, né, quando você menciona, eu falo assim: "Nossa, não deve ser fácil", né, mas eu não consigo imaginar eu vivenciando tudo isso. Sim, mas que bom, Fer, porque eu falo assim, relacionamentos saudáveis hoje tá tão difícil, né? Uhum. Então, assim, você conseguir lidar com as coisas, conseguir deixar assim muito aberto, né? Ó, não tá bom? É, mas principalmente querer alinhar, né? Eu falo, quando a Uhum. gente quer alinhar, isso é muito saudável, gente. É muito saudável. Que são coisas que hoje são falhas no relacionamento. As pessoas têm dificuldade de dialogar, têm dificuldade de falar o que incomoda, têm dificuldade de. Né? Vamos só esclarecer algumas coisas, né? Uhum. E eu falo, sem diálogo, não tem como alinhar. Sim. Não tem como. Então, assim, você falar dessa forma, isso é maravilhoso, menina. Você perguntou se é saudável? Que bom, está Segue saudável. saudável. Porque às vezes você fala assim: "Nossa, a Fernanda é tão", porque eu já fui falar, já, né, as pessoas falam assim: "Você é muito fria, porque você não liga pra nada". Eu falo assim: "Mas não é que eu não ligo, Você só é está lidando que", com a realidade. É, equilíbrio. Racional. Eu falo, gente, quando a gente está falando assim de processos terapêuticos, né? Fer, obrigado. Adoro essas brechas. Quando nós estamos falando ali de alguns processos da terapia, um dos é isso, você entender que o excesso de emoção atrapalha. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas de forma racional. Então, se de repente você já tentou de tudo no seu casamento e não tá dando certo, eu falo, até quando que você vai ficar dando murro em ponta de faca? Então, você tem que começar a racionalizar, olha, a gente já tentou de tudo, realmente não tá dando certo. Então, assim, isso é muito importante, porque é justamente pela falta da racionalidade, de você entender o que é real, é que as pessoas estão em casamentos fracassados, que não tem sentimento, não tem vínculo, literalmente dividem casa, pagam contas e não tem felicidade. Mas, Tati, uma coisa que a gente precisa é que a gente tá falando sobre relacionamento amoroso, né, mas quantas vezes isso eu já escuto, às vezes amizades, que uma amiga tenta menosprezar a outra, que não é amiga, né, mas que tenta, isso aí também é importante, né, a gente deixar pontuar, esse tipo de relacionamento que a gente não é tão comum, igual um casamento, mas que acontece. Fala assim, tá sendo saudável essa convivência? Perfeito. Esse ambiente, esse grupo, tá sendo favorável para o meu crescimento pessoal? Não, não tá sendo favorável. Então, tudo bem. Avaliação de contexto. Faxina onde tem que ser feito. É isso.
Muito bom. É outro processo terapêutico, gente. A Fernanda tá afiada. Ô, Fer, você já fez terapia, amiga? Vivo fazendo. Mas tem quantos anos que eu faço terapia? Aprendi. Explicado, gente. Eu não tô trazendo muitos pontos psicológicos, assim. Cara, sensacional. Gente, façam terapia. Isso é importante. Né? E fala assim, e olha que legal. Hoje a gente faz terapia pra lidar com aqueles filha da pi, que não vou falar palavrão, que deveria, mas não faz. Né? Então, assim, haja controle emocional e inteligência emocional para lidar com tanta gente, né, que precisaria fazer terapia. Exato. Meninas, olha só. Vocês enxergam os dependentes, vamos usar isso de forma geral, né, para tudo aquilo que a gente já veio conversando, como pessoas sem força de vontade ou alguém que perdeu a liberdade de escolha? O que a gente pode falar sobre esses dependentes? Eu quero que vocês, inclusive, tragam assim a mensagem de vocês, como dentro dos temas que vocês abordam, né? A Kátia mais pensando aí no lar, nas pessoas que você lida, a Fer também nas pessoas que você está cuidando, né, da saúde delas. Né? Nós todas aqui estamos trabalhando de alguma forma a saúde de alguém. É, eu não acho que sejam fracassados, não acho que, né? Eu acredito na pessoa, nas pessoas, né? Eu acredito na mudança, eu acredito que aquele que vai buscar, que aquele que deseja mudar em algum momento, né? Eu acredito que consegue sim. Eu acho que ninguém pode se dar por derrotado, ninguém pode se dar por vencido pelo vício, pelo pecado ou por qualquer coisa que seja, né? Qualquer dependência que seja. Eu acredito que, assim, que num momento de lucidez, né? Que qualquer um de nós possamos ter, hoje tem muitas formas de buscar ajuda, né? Então, vamos supor uma pessoa, um dependente químico, né? Que fala assim, não, eu não quero mais viver essa vida, eu quero sair da rua. Se ele levantar dali e falar com uma pessoa na rua, já vão dar uma luz para ele. Se ele procurar um CRAS, tem um monte de profissional, de pessoas para encaminhar. Existem várias comunidades Os terapêuticas. CAPs. Existem os CAPs, existem profissionais mesmo, né? Então, a rede pública está preparada para acolher as pessoas, para ajudar, né? E então, eu falo que só vai ficar lá aquele que ainda não chegou a vez, que não chegou a hora e que ele ainda não decidiu. Não tá Mas pronto. não está pronto. Mas aquele que quer vai conseguir, né? Então, eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito na mudança, né? Até um tempo atrás, eu acreditava na mudança das pessoas e achava que eu não precisava mudar, que estava tudo certo comigo, né? Mas também decidi, você sabe muito bem, né? E mudou tudo também, né? Então, é possível para mim, é possível para o outro, é possível para os outros, né? Cada pessoa que eu acolho ali, às vezes eu conversando, vamos supor, com uma esposa, com uma mãe, né? Falando dele lá na dependência, lá do jeito que ele era quando ele estava usando droga, e eu falando dele ali dentro do lar, como ele está, né? Quando ele está caminhando, a impressão se choca as informações, porque são pessoas de valor, pessoas boas, pessoas que estão se redescobrindo, pessoas que estão buscando espiritualidade, pessoas que estão mostrando assim força de vontade no trabalho, né? Buscando obedecer, né? Entre aspas, às disciplinas e às regras da comunidade. Então, são pessoas que estão se levantando, né? Que está tendo jeito. Se em algum momento ele se deu por derrotado, né? De repente, agora ele pode olhar para ele e falar: não, eu não sou derrotado, né? Eu agora vou vencer todos os vícios, todos os pecados, tudo aquilo, né, que passou. Nossa, que trabalho, né? Incrível, né? Lidar com tantas pessoas, ter todo esse manejo, conseguir manter ordem, disciplina. Gente, é um trabalho sensacional. Difícil. Fer, Impossível, né? Com a alimentação, eu falo que é um pouquinho mais difícil a gente entender qual que é a linha. Porque quando é um dependente químico, a gente sabe como a gente vai tratar. Então, a gente já sabe, fala assim, opa, já tá passando aqui. Quando é uma pessoa que tá passando por uma dependência alimentar, aí, por uma compulsão, o que a gente fala pra ele? Para de comer, larga isso daqui, é o normal. Ou se porém, não, só que não é
tão normal. É a mesma coisa que chegar uma pessoa que tá depressiva e falar assim: sai dessa cama. Terrível de ouvir isso. Mas não é certo, mas é o que as pessoas falam. Porque, Sim. assim, uma coisa é um dependente químico, que a gente leva, a gente faz a terapia, a gente passa por tudo. Só que a pessoa que tem a compulsão, ela precisa também de toda essa abordagem. Ela precisa da terapia, ela precisa passar por todo um trabalho comportamental, ela também precisa ter todas as atividades, né? Assim como, É. então, na alimentação, passar mesmo o cardápio, olha, você vai ter que passar por isso, você vai ter que fazer isso, vamos trabalhar aqui, vai ter o tratamento com a psicóloga, a gente vai fazer outras terapias, né, para tentar trabalhar o emocional. Só que muitas vezes a gente não faz. Eu acredito sim que a pessoa ela consegue mudar. Como tem várias pessoas. Tem casos e casos que a pessoa adora comer, tá sempre, mas que ela por si só consegue emagrecer 30, 40 quilos só com alimentação e uma atividade física. Disciplina, né? Exatamente, ela consegue. Então, eu acredito. Mas como que ela vai fazer isso? Com uma rede de apoio, com uma boa, né? Às vezes sozinha ela consegue? Consegue. Pode ser que sim, Mas é né? difícil. Mas é Mas mais é difícil, né? difícil, sozinho. Só que aí é onde entra toda uma equipe, entra a rede de apoio, porque a rede de apoio, né, a família, ela pode tanto ajudar Como destruir. como destruir. Eu acredito muito que ela pode, né, tem como curar uma compulsão? Pode. Opa. Só que é muito mais difícil de detectar, porque é comum a pessoa comer, se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela, né? Mas. E todo mundo precisa comer, afinal. Então, ela só tá fazendo a parte dela. Mas. Só que no dia a dia, as pessoas falam assim: você só tá engordando. Perfeito. Né. Ótima Olha como que colocação. você só olha só do jeito que você tá. Você não vai ver? Fecha a Você não boca. se olha no Em espelho? fase de Monjaro, ainda essas falas, elas acontecem. Tanto que Uhum. eu acho que é muito mais comum a gente ouvir a falta de força de vontade de quem tem algum problema alimentar do que, às vezes, com a questão de substância. É verdade. Eu acredito. A pessoa ela é muito mais taxada Uhum. socialmente, né? Uhum. Infelizmente. É isso porque a gente nem entrou também em questões assim de, sei lá, bulimia, que são, né? Lógico que o processo é outro. Enquanto um engorda, o outro vai emagrecer e vai Uhum. trazer outras deficiências, né? Mas olha como que isso é muito real, o que Sim. você está pontuando. É verdade. Você quer finalizar? Não, não, pode ir. Pessoal, olha só. É, é muito importante a gente entender que isso, embora cada uma dentro da sua área, né? Eu falo, olha como que nós estamos levantando pontos que mexem, além de tudo, com o emocional. Porque ao passo que a gente escuta, né, a questão, isso aí falta vontade, né? Olha aí como você, não, todo mundo emagrecendo, você está engordando. Isso destrói o emocional, a questão de autoestima, destrói. Nós estamos praticamente, né, indo para os grandes finales, mas tem um assunto ainda atrelado com as questões alimentares que eu acho que seria bacana a Fer comentar alguma coisa. Atrelado, né, à gordofobia, até porque não faz tanto tempo nós tivemos alguns casos atrelados a isso. Você pode contribuir com a gente, Fer? Esse é um caso que a gente fala que destrói qualquer sentimento, né. Isso só faz a pessoa, ir mais, se afundar mais, porque a pessoa já não tá, Tá eh, fragilizada, né? ela já tá fragilizada. Ela não é a mesma coisa que falar assim: "Ô depressivo, sai daí", né, ou como que, eh, reage e ficar mostrando, falar assim: "Olha como que você engordou,
Olha como que você está. Olha, você não se enxerga, você não está vendo como que você está. Então, esse assunto, essas tratativas dentro da própria família é complicado, porque muitas vezes acontece na própria família. Eu não tô nem falando, não tô trazendo para um clube, eu não tô trazendo para uma escola, muitas vezes, né, se é um adolescente, é muito mais complicado isso, só que o adolescente que sofre por esse problema, não quer levar para os pais também, porque tem medo de que os pais falem assim: "Nossa, se eu contar para o meu pai que eu tô sofrendo alguma coisa na minha escola, ele vai também parar de comprar as coisas para eu comer". São situações muito complicadas, que a gente precisa que todo, o ambiente familiar, todo as pessoas que estão ao redor, que preste atenção no que a pessoa está sofrendo. Então a gente não é colocar, cuidando da vida do outro, mas cuidando de quem a gente ama mesmo, né. Sim. Então, como que essa pessoa, ela tá fugindo do que seria se eu tô vendo que não tá o ideal, vamos tomar conta dela, Ajudar, né? né, vamos ajudar? Aí você vê, eu acredito que isso, na verdade, não aconteça, né? Porque o ambiente mais tóxico é o lar. É a família, né? Tanto que hoje a gente pode dar os exemplos de tela mesmo. É o pai no celular, a mãe no outro celular, os filhos no quarto. A pessoa, as crianças ou os adolescentes, eles estão reproduzindo quem? Uhum. Então, assim, são muitos os exemplos que nós poderíamos dar que a gente entende que estão atrelados aos adultos que hoje têm muita dificuldade de avaliar contexto, de ter empatia ou de respeito. Valores. Por isso que eu falo, nós estamos caminhando. A gente não fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, mas nós estamos caminhando para um mundo caótico. Caótico, triste, depressivo. Mas, né, o nosso papel é ainda buscar resultados. Julgar o dependente, vou colocar sempre como dependente para abranger todos esses assuntos que nós colocamos, tá? É fácil. Difícil é admitir que o cérebro dele funciona exatamente com os mesmos mecanismos de recompensa que o nosso. Por isso que esse assunto é tão importante. Nós estamos ali o tempo todo julgando, né, algumas pessoas, alguns comportamentos, né, aquilo que ele está consumindo, mas vamos olhar para si. E eu coloquei alguns exemplos também. Qual a diferença neuroquímica entre quem busca, por exemplo, a cocaína, de quem não consegue, por exemplo, largar o celular? Ou, quimicamente falando, né? Quando a gente recebe uma curtida, né, para quem está ligado, né, nas redes sociais, ou quando a gente ganha um dinheiro inesperado, ou ainda quando a gente faz aquela compra pelos aplicativos. Então, olha quantas coisas que eu poderia dar como exemplo e que, quimicamente falando, é igual. Mas nós ainda estamos julgando. Tudo isso é químico. Por isso que quando a gente está falando assim só das substâncias e eu escuto dependente químico, eu penso, estou ficando louca. Por quê? Né? Ninguém fala sobre essas outras dependências, né? E hoje uma das maiores dores estão atreladas às questões emocionais, as afetivas, né? E de comportamentos. Mas ninguém fala. As dependências do momento, inclusive, né? Como a gente já tinha comentado, atrelados aos vídeos, celulares, TikTok, gente. Cara, precisamos falar rapidamente sobre isso. Infelizmente, embora seja divertido, gostoso, é muito, mas muito lixo. E é inacreditável o quanto de visualizações que muitas pessoas têm com conteúdos de baixíssima qualidade. E a gente tá achando normal. Pior,
estamos achando legal, engraçado, divertido, entretenimento. Tá certo isso, gente? Não tá certo, né? Não tá, né? Né? Mas vamos lá. Como nós precisamos aí praticamente finalizar, eu quero falar para vocês a respeito de que a grande ilusão de controle, para deixar claro todos esses pontos, né, que nós levantamos aqui, é importante nós pensarmos. Se você realmente controla, por que que você fica irritado? Por que fica inquieto? A gente entende que já sejam sintomas de abstinência, mas é só para deixar claro que isso já é um indício da falta do controle. A passagem da liberdade para a dependência, ela acontece quando a escolha se transforma numa necessidade, que é o que a gente acabou fomentando aqui hoje. Tudo acabou dentro de uma necessidade. Então, olha a gravidade disso. As pessoas não conseguem compreender que aquele prazer, que aquela euforia, em algum momento vai virar uma dor e uma necessidade. Então, chega de julgamentos. Eu gosto do meu tema aqui, ó, do sai do raso, né? Porque é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Todas essas informações que estão muito ali, de forma muito superficial, aqui nós estamos desmembrando. Esse tema, eu entendo ele como um tapa na cara de todo mundo. Nós estamos entendendo os nossos vícios e nós precisamos nos conscientizar antes de provocar qualquer situação. Toda dependência começa prometendo prazer, como a gente levantou, ser legal, um momento divertido, descontraído, até um alívio. Mas silenciosamente ele te arrasta para um caminho de ansiedade, de descontrole, de picos depressivos, te cobrando um preço muito alto, a sua liberdade. A gente deixa de fazer escolhas e entra nesse passo da necessidade. Meninas, eu quero agradecê-las e eu quero que vocês deixem aí uma mensagem, né, para o nosso encerramento. Bom, eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite. Também foi um prazer, né, partilhar aqui com a Fernanda, né? E a mensagem que eu deixo é que sai do raso. Ai, gente, adorei. Obrigada. Fer? Bom, muito obrigada, Tati, Kátia. Adorei estar aqui. Passou muito rápido, né? E esse tema que você trouxe hoje sobre vícios me fez pensar muito, né? Sobre essa questão de celular, sobre café. Ainda falei assim, gente, eu sou, né? Eu preciso, Somos. né? Somos. E vários temas que outros, né, que você abordou, que é tão importante e que realmente a gente precisa trazer à tona. E parabéns por trazer esses assuntos para que as pessoas se conscientizem e busquem também melhorias. E melhorias não só para si, para os seus familiares, né? Então, parabéns e muito obrigada pelo convite, foi sensacional. E vamos sempre estar melhorando cada dia mais. Muito obrigada. Obrigada, Fer. Obrigada, meninas. Hoje os nossos bastidores estão cheios de pessoas, né? Além da minha social, que está aqui cobrindo tudo. Nós estamos também aqui na presença do marido da Fer, também aqui do marido da Kátia, né? Fora ali o meu amigo que fica ali, né, olhando tudo aqui pra gente, separando os melhores cortes. Então, você vê que é um trabalho que engloba tanta coisa. E, gente, para finalizar, todo esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês tem um e-book que logo mais estará disponível no meu canal do Instagram para que as pessoas tenham acesso. E pelos próximos dias, esse conteúdo que está ao vivo no Instagram também vai estar no meu canal do YouTube.
né? O sai do raso. Muito obrigada a todos e até a próxima.